suas Bíblias no livro de João, primeira carta de João. Domingo passado nós enfrentamos aqui um culto à luz de velas, não, à luz de lâmpadas de celular, né? Porque antigamente era a luz de vela, né? Hoje é a luz de celular. Nós, né, fizemos um culto meio que, como chama? Acústico. Se existe culto acústico, né? E nós vamos estar retomando algumas coisas que nós falávamos domingo passado. Nós vamos ler, é necessário que nós façamos a leitura do texto novamente. 1 Coríntios 13, 1 João 3, 11 a 24. De 11 a 24. Mas vamos enfatizar verdadeiramente do versículo 11. Vamos ler? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida aos nossos irmãos, ou pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir o seu irmão perecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele. Tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Verso 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Curva a sua cabeça. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta alegria de poder ler a Tua Palavra, desta maravilha, Senhor, de poder compreender a Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, meu Pai querido, dar um entendimento maior e completo da Tua Santa Escritura, Senhor, nesse texto. Abra os nossos corações, abra nossa mente, Senhor. Abra, Senhor, meu Pai querido, aquilo, Senhor, que tem, Senhor, fechado as nossas compreensões, Senhor, daquilo que Tu queres para o Teu povo. Pai, conserva-nos em Ti. Dá-nos graça e misericórdia. É o que Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar. A gente tem sempre feito um resumido, ou um resumo geral, do que João estava falando.
João estava falando contra uma seita que se levantou no meio dos cristãos. E eles falavam, em outras palavras, que o amor verdadeiro, que era eles que estavam ensinando naquele momento. E João agora dá um exemplo do que é o amor verdadeiro e do que é um amor falso. E ele dá um exemplo daqueles dois irmãos, Caim e Abel. E agora ele vai tratar, explicar verdadeiramente o processo da rebeldia de Caim. Como que Caim, que era irmão de Abel, criado pelo mesmo pai, debaixo de um senhorio só, o senhorio de Deus, deixou que no seu coração crescesse aquela rebeldia até o ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. Nós vamos analisar ponto a ponto nessa noite o porquê da revolta de Caim e como que Caim deixou aquilo brotar em seu coração, e pode-se dizer como ele também regou, como ele cuidou daquele ódio, e aquele ódio cresceu ao ponto dele tirar a vida do seu próprio irmão. Amém? Nós vamos analisar 5 pontos da rebeldia de da rebeldia de Caim, e tentar analisar em nossas vidas se um desses pontos ou mais de um ponto desse não tem nos atrapalhado na nossa convivência com Cristo e com os nossos irmãos. Às vezes nós não temos esses 5 pontos que esse homem alcançou, cultivou, mas temos algumas coisas que às vezes queremos cultivar em nossas vidas. E o Senhor nos ensina que devemos quebrar essas coisas. Devemos eliminar elas das nossas vidas. E amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? A primeira coisa que Caim fez, ele quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Deus tem um formato de adoração. Deus, ele exige e pede que quando nós o adoremos, tenhamos algumas coisas a observar. E naquela época havia uma forma correta de adorar a Deus. A aproximação de Deus se dava por meio do derramamento de sangue. Você levava um animal e sacrificava aquele animal a Deus. Isso está escrito lá em Gênesis 4. Então era aquela forma que Deus se agradava do sacrifício daquelas pessoas que queriam adorar. Amém? Todo sacrifício apontavam, esse sacrifício de sanguinolento, esse sacrifício de derramar sangue, nós hoje em dia entendemos que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo que haveria de vir, que viria derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso que hoje nós não adotamos mais essa forma de sacrifício. Mas até então, o sacrifício era como? Levar o animal e derramar o seu sangue, degolar aquele animal, para que aquele animal fosse o quê? Consumido pelo fogo de Deus. E aí você saberia que estaria agradando a Deus. Então o culto a Deus naquela época era dessa maneira. E uma coisa interessante a se observar: Deus não muda os seus parâmetros. Sabe o que é parâmetro? Aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus exige. Deus, ele não se comove porque você tem preguiça, porque você tem problema. Deus não se comove com isso. Aquilo que Deus quer, ele quer da forma correta. Tem pessoas que dizem assim: não, Deus sabe de todas as coisas, e por isso que você deveria, e nós deveríamos ter mais receio de adoração errada a Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, porque Deus conhece os nossos corações, deveríamos estar mais preocupados com a nossa adoração, com o nosso culto a Deus, com o privilégio de adorar a Deus. Mas, como eu falei, Deus não deixa os seus parâmetros
diminuírem. Aquilo que é de Deus, é de Deus. O próprio Cristo uma vez disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tem muita gente que quer fazer um culto diferente do que está na palavra. Aí diz assim: não, eu vou cultuar a Deus na minha casa, da minha forma, do meu jeito. Tome cuidado, porque talvez você esteja fazendo um culto que não é um culto racional, que é um culto que Deus não aceita. Veja bem, quando Caim trouxe a Deus um sacrifício de forma errada, ele estava desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus e as prescrições do culto divino, aquilo que Deus queria. Deus não queria que ele trouxesse o que ele trouxe, Deus queria aquilo que ele exigiu no começo, sacrifício. Mas, pastor, Caim talvez tivesse um coração bom, queria agradar a Deus de uma forma bonita, ele trazia frutas, talvez frutas bonitas, grandes, sadias, mas não era o culto que Deus queria. A gente costuma dizer, e a palavra de Deus costuma nos ensinar, que Deus ele quer o que é dele, ele não quer o que é teu, ele quer o que é dele, e o culto é para ele, a adoração é para ele. Por isso que às vezes nós reformados dizemos, alguns irmãos, né? O centro de tudo no culto é Cristo, não é o louvor, não é a bateria, não é o músico, não é a igreja que tem coreografia, não é fulano, não é beltrano. O centro de tudo é Cristo, a adoração em Cristo, o louvor centrado na adoração a Deus, o louvor que trata das características santas de Deus, que fala do amor de Deus, que fala da apologética santa de Deus, como será lá no céu. Isso é louvor, isso é hino. A oração, ela não tem que só pautar naquilo que você precisa, mas naquilo que Deus é. Tem pessoas que eles já chegam pedindo para Deus, né? Ele não reconhece nem os benefícios de Deus na sua própria vida. Ele não consegue enxergar como Deus tem sido bom e misericordioso com ele. Mas ele já chega a dizer: oh, eu preciso. Comece a reconhecer Deus nos seus caminhos em sua vida, né? É um dos princípios da oração. Senhor, eu não mereço nada, mas Senhor, tu tem me dado pela tua graça, pela tua misericórdia, não porque eu sou bom, mas por tua misericórdia, por tua graça. Senhor, se for da tua vontade, se eu possa conseguir, se eu possa me dar, Senhor, cura meu filho, salva meu marido, salva minha esposa, salva isso, Senhor, se for segundo a tua vontade. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que amam a Deus compreendem o coração de Deus e como Deus age. Amém? Caim queria abrir até Deus um caminho pelos seus esforços, caminho de obras. O caminho de Caim é o caminho do humanismo idolátrico. Eu vou explicar. O caminho da obra de justiça separado da graça. O que quer dizer isso? Eu tenho condição, então eu vou dar algo diferente para Deus. Então eu vou conquistar alguma coisa. A Bíblia fala que a graça é de graça. E como nós falávamos quarta-feira, às vezes a graça é tão de graça que a pessoa não consegue entender que o benefício de ser salvo não é algo que ele tem que fazer por esforço próprio, é feito por Deus. Mas ele não se contenta, ele quer participar. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. A salvação é dada por Deus. E Caim queria ter um encontro com Deus pelo seu esforço. Então eu vou preparar um altar diferente, um altar bonito, um altar que aos meus olhos é bonito, mas aos olhos de Deus não era bonito, não era agradável. Então, isso, irmão, se centraliza muito dos cultos que nós vemos por aí. O culto centrado o quê? No humano. Você está feliz, Naldo? Você está feliz? Ficou feliz? Então é o que importa. Você ouviu aquilo que massageia o seu coração, que te faz feliz, então o quê? Tá tudo bem. Mas será que isso é o que Deus quer? Tem pessoas que procuram palavras doces para o quê? Açucarar a sua vida.
Só que a vida, nós sabemos que a vida é dura. O Evangelho de Cristo requer de nós o quê? Renúncias diárias. Renúncias em entender que precioso para mim é Jesus. Precioso para você tem que ser Jesus. Jesus tem que ser o primeiro na tua vida, ele nunca pode ser o segundo ou o terceiro. Para que você seja alcançado pela misericórdia do Senhor, o Senhor precisa ser o primeiro e único da tua vida. Se ele não for, ele não é seu Deus. Jesus é o único e deve ser o único em nossas vidas. O caminho de Caim é o caminho do humanismo idolátrico. Ele idolatra o que ele pode fazer. Eu posso. Senhor, eu não sou nada, Senhor, diante de ti. Caim quis prestar o culto a Deus sem examinar o seu próprio coração. Esse que era o grande problema de Caim. Caim tinha um coração duro e amargurado. Um coração granguenado, doente. E ele quis adorar a Deus. O apóstolo João é enfático em afirmar que Caim era do quê? Do maligno. 3:12. Você está com a sua Bíblia aberta? Você está com a sua Bíblia aberta, meu querido? Está escrito aí 3:12. Ele era o quê? Não segundo Caim, que era de quem? Do maligno. Quer dizer, Caim pertencia ao maligno porque o coração dele era um coração mau. Um coração inclinado para o mal. E nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente que a aparência de Caim, as palavras de Caim eram doces, eram afáveis, mas o seu coração era mau, maquinava o mal. Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o seu próprio coração. O apóstolo João afirma, ele era do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Caim pensou que podia separar o culto da vida. Não, a minha vida é assim, o meu culto tem que ser assim. Vida e culto é uma coisa só. Você não pode se separar ou deixar a capa de crente ali na porta. Você será crente e deve ser crente todos os dias. Na sua vida, na intimidade, na tua vida quando ninguém vê, ou quando as pessoas veem, ou quando você está no meio dos seus amigos que não são cristãos, você tem que ser crente. Você não pode separar a sua vida da vida de crente. Por isso que a Bíblia fala que a palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. Não dá para ser morno, ou é quente ou é frio. Não dá para você servir a dois senhores, ou serve um ou a outro, não tem como. Vida e santidade são uma coisa só. Vida cristã. Deus não se agrada de rituais separados dos seus preceitos, nem de rituais separados da vida. Culto sem vida é abominação para Deus. Quem vem cultuar ao Senhor com a vida apodrecida, com a vida o quê? Destruída, com a vida ruim, com o coração mau, ele está cometendo abominação diante de Deus. Você tem que estar com a sua vida no altar para cultuar ao Senhor e para que o seu culto seja recebido por Deus. Não tem como você agradar a Deus com a sua vida apodrecida. É uma coisa só. Você não tem duas vidas, você tem que ter uma vida só diante de Deus. Caim quis prestar o culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja do seu irmão Abel. O apóstolo João ainda diz que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E as do seu irmão eram o quê? Justas. Por que um era mau e o outro era justa? Porque um fazia a vontade de Deus.
Um queria agradar a Deus, como? Daquela forma que Deus pediu. Não da forma que ele pensava ser. E muitas vezes o nosso culto, a nossa vida cristã, ela é assim. Nós forjamos em nossa mente uma forma de servir ao Senhor. E achamos que aquela forma é a forma correta. A forma correta, irmão, não está naquilo que você acha. A forma correta está naquilo que a palavra de Deus ensina. Tem gente que quer viver uma certa piedade, um certo amor, que na verdade é um amor falso, porque ele não está dando de Deus o que é de Deus. E Deus não se agrada disso. Que o nosso culto não seja um culto abominável ao Senhor, mas que seja um culto agradável a Deus. Amém? De nada adianta trazermos ofertas a Deus se o coração for um poço de inveja e ódio. A relação com Deus não pode estar certa se a relação com o seu próximo estiver quebrada. Também, se você odeia o seu irmão, se você maquina o mal contra o seu irmão, se você não tem prazer de estar com o seu irmão, eu não estou falando que às vezes é difícil andar junto, lado a lado com algumas pessoas, mas você não pode odiar ao seu irmão, você não pode maquinar o mal contra ninguém, porque se você andar assim, seu culto nunca será agradável a Deus. E assim que Caim agia, Caim olhava para o seu irmão e via que a oferta dele estava sendo recebida por Deus, e a dele era tão bonita, tão voluntariosa, tão cheia de cores, talvez, ou com tantos alimentos, e Deus não a havia recebido. Ele talvez pensasse no coração, mas como? A minha é muito mais bonita, a minha deu muito mais trabalho, eu fui buscar ali, eu fui buscar lá, eu fui buscar frutas especiais para Deus, e Deus não aceitou. Não é assim muitas vezes nós, quando agimos? Senhor, eu tenho feito tanto para você, Senhor, eu tenho lutado tanto para ti, Senhor, e Senhor, tu não tem visto benefícios na minha vida, porque talvez o nosso coração não esteja no propósito certo. Não podemos separar o culto da vida. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau, ele era do maligno. A raiz do problema de Caim era a inveja. Ele se desgostou ao ver que Deus havia aceitado o seu irmão e a sua oferta, ao passo que ele mesmo e a sua oferta foram rejeitadas. Caim preferiu eliminar o seu irmão a imitá-lo. A inveja de Caim o levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele se endureceu no caminho da rebeldia. Não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando o próprio irmão à morte. Ele não apenas odiou seu irmão, mas fez de forma mais sórdida, odiou-o não pelo mal que Abel praticara, mas sim pelo bem. É difícil, né? Você de longe parar para pensar, alguém destruir a vida do outro porque faz o bem. O irmão está assim, ó. Tem pessoas que maquinam porque você é crente. Tem pessoas que te odeiam porque você simplesmente é crente. Eu falava domingo passado que simplesmente porque você tenta ser honesto ou pratica honestidade, as pessoas te odeiam. Vão te chamar você no seu negócio de bobo, trouxa. Olha, tenta te enganar. Uma vez eu escutei de um rapaz assim, olha, as pessoas na sociedade que nós vivemos, se ela não for desonesta, ela não é bem sucedida. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Mas o mundo prega isso. Por aí, irmão, nós estamos, por aí, se você sair, você vai ver muitas pessoas praticando a desonestidade uns com os outros. E eu digo, quando é desonestidade, não é simplesmente nos negócios, no comércio, é na vida. É na vida cotidiana, é com seus entes queridos, é com os seus filhos, é com a sua igreja, é com o seu irmão. Nós praticamos a desonestidade. Nós falamos uma coisa, mas o nosso coração quer outra.
Sejamos um livro aberto diante de Deus. Amém? Ele não apenas odiou o seu irmão, mas o fez de forma mais sórdida. A luz de Abel cegou Caim. As virtudes de Abel embruteceram Caim. O que ele via de bom no irmão, aquilo foi o quê? Cada vez mais crescendo o ódio. Vou destruí-lo. Não é possível. Eu me esforço, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus não aceita. Esse homem faz isso aí, e Deus vem e consome o holocausto dele, porque de mim não. E como nós falamos, não era muito mais fácil ele ver o exemplo do irmão e falar, vou fazer igual. Não, ele não admitia. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas, irmão Fabiano, que não querem voltar atrás. Elas batem o pé e dizem assim, eu não volto atrás. Eu morro, mas não volto atrás. Quem já ouviu isso? Eu morro, mas não dou o braço a torcer. Certamente você morrerá. Dê o braço a torcer quantas vezes for necessário. Volte atrás tantas vezes quanto for necessário, para que Cristo brilhe em você. Caim deu mais um passo em direção ao abismo, ao rejeitar a exortação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Gênesis 4, 3 a 7. Oh meu Deus, como passa rápido a hora. Gênesis 4. Aconteceu no fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ficou triste. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que se descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é sua obrigação. Dominar a sua vontade errada, para que se submeta à vontade superior de Deus, para que você experimente viver aqui na terra o que é bom, santo, agradável a Deus. Domine-se a si mesmo, domine a sua vontade, domine os seus desejos, domine-se. Deus lhe deu a oportunidade para mudar de vida, mas Caim preferiu o caminho da rebeldia ao caminho da obediência. Longe de se arrepender, de tomar um novo rumo, Caim deu mais um passo em direção ao pecado, virou as costas para o pecado, virou as costas para Deus. A exortação de Deus produziu nele endurecimento. Em vez dele falar, Deus, você está querendo que eu mude, mas ele o que? Se odiou. Não, por que Deus está mandando eu mudar? Eu não tenho que mudar, eu não vou mudar. E não quebrantamento. Muitas vezes é assim, né? As pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, a palavra de Deus fala ao coração delas, aí elas ficam com raiva e elas não admitem que Deus falou, e ela diz, não, foi fulano que falou. Porque se ela falar que Deus que falou, ela vai ficar difícil. Mas ela diz, não, foi o fulano que disse. Mas ela sabe que é Deus falando com ela. Muda o teu caminho, muda o teu coração, muda o teu comportamento, muda aquilo que você acha que é certo, para que você se aproxime de Deus, para que o seu culto seja aceitável a Deus. E não falamos isso porque Ele te odeia, não. Falamos isso porque Ele te ama e quer que você mude. Essa é a sua obrigação. Caim prossegue em sua rebeldia. Ao maquinar o mal contra o seu irmão, Caim pensou que o seu problema era Abel. É meu irmão, é o fulano, é o cicrano. É engraçado, né?
que nunca somos nós. Sempre é o terceiro, sempre é o que está ao lado, nunca somos nós. A palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar, sabe? Examinar, olhar para dentro de si, olhar para dentro dos nossos corações e nos sondar. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Davi já dizia. Senhor, vê se há em mim, Senhor, caminhos que têm se desviado de ti. Me traz para junto de ti. Por isso que Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. Ele ouvia o falar de Deus, ainda que o coração de Davi, muitas das vezes o desejo de Davi o levavam ele ao erro. Ele sabia admitir e compreender e voltava atrás. Muitas pessoas não querem voltar atrás. Como eu falei no começo, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim e vou morrer assim, mas não volto atrás. Não peço perdão, não volto atrás, não me rebaixo. Ah, irmão. Caim pertence. Caim torpemente demonstra o amor nas palavras, mas esconde o ódio no coração. Ao consumar o pecado, assim diz o texto. Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Preste atenção, a palavra grega esfachan significa literalmente cortou a garganta, quer dizer, degolou o seu próprio irmão. Tudo por inveja, tudo porque ele tinha um coração mau. É engraçado que o seu irmão ouviu ele, falou: vamos ao campo junto, porque no coração do seu irmão não passava o que Caim iria fazer com ele. Muitas das vezes nós andamos com pessoas dos nossos lados, né? Pessoas que andam lado a lado com você, dão o braço para você, te dão um ombro amigo, entre aspas. Na primeira oportunidade querem te degolar. Quantas vezes, irmãos? Mas não sejamos como esse homem. Não maquinemos, não deixemos que aquilo cresça. Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas um plácido e calmo por fora. É engraçado como que o maligno ele muda as pessoas. Por fora as pessoas são bonitas, palavras doces, né, Heloísa? Palavras afáveis ao coração. Elas não querem te ofender, mas elas se levam para ciladas de morte. Assim era aquele homem. Convenceu o seu irmão de ir para o campo e lá cortou a sua garganta. Pensou que os seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele só pecou, como também tentou escapar da consciência do seu pecado. Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas o confrontou depois de pecar. Gênesis 4, de 9 a 11, diz assim. Gênesis 4. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Dando uma de João sem braço: por acaso é eu que tomo conta do meu irmão? É eu que tomo conta do seu irmão? É ignorante, né? Bruto. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Ele quis ainda o que? Escapar da presença de Deus, dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei aonde ele está,
Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei por que isso aconteceu. E é engraçado às vezes quando Deus nos confronta, né? Aí a gente pode não falar, mas nós pensamos, mas Senhor, por quê? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou colhendo talvez isso, Senhor? A gente tem essa mania, né? Nunca admitir. Sempre ou é o outro, ou é porque, ou eu não vi, eu não sei. O Senhor não nos tomará por inocente, a palavra de Deus fala. Em terceiro lugar, o amor fraternal desperta o ódio do mundo. O amor verdadeiro, o amor entre irmãos. O amor que é aquele que tudo suporta, é aquele que ajuda, aquele que estende a mão. O mundo odeia. Esse é o exemplo do amor de Caim. Esse amor que o mundo odeia. O amor que o mundo ama, o amor é fingido, mas o amor verdadeiro, aquele que quer agradar a Deus, aquele que quer dar o melhor a Deus, o mundo odeia. Aí em João 3,13, diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João exorta a igreja a não ficar escandalizada com o ódio do mundo, pois o mundo é a posteridade de Caim, são os filhos de Caim. O amor que o mundo sente é o amor que Caim tinha. Se pode dizer se aquilo é amor. O mundo, ele vai te odiar como odiou Caim ao seu irmão. E quando você estiver sendo odiado pelo mundo, aí você estará feliz. Porque você não estará fazendo a vontade do mundo, nem se alinhando ao mundo, mas você estará fazendo a vontade do Pai, agradando ao Pai. Os filhos de Caim são filhos do maligno. Eles odeiam a igreja como odeiam a Cristo. Eles odeiam a igreja exatamente porque Cristo está na igreja. O mundo odeia Cristo da igreja. Quando o mundo persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Werner de Boer é um teólogo polonês. Ele diz assim: diz que Caim torna mais uma coisa compreensível para a igreja. Qual é o amor do mundo? Caim mostra e nos ensina qual é esse amor que o mundo tem por nós. O amor falso. Irmãos, não os maravilheis se o mundo vos odeia. Nos autos dos processos dos mártires e nos escritos apologistas, vou explicar, do início do cristianismo, e dos pais da igreja antiga, constantemente é salientado o doloroso espanto. Os irmãos na época de Roma e para frente eram perseguidos. E era constantemente escrito e feito essa seguinte pergunta, presta atenção: por que afinal vocês nos odeiam? Vivemos castos, pacatos, disciplinados, não fazemos nada de especial, ajudamos os pobres, enfermos, oramos pelos governantes. Por que vocês nos entregam tão cruelmente à morte? É assim, irmãos, que eles escreviam, e assim também deve ser por nós. Você ora pelos seus governantes, você é casto, você é bom pagador, você é bom cidadão, você é bom pai, você é boa mãe, você é bom filho, você odeia o pecado, você quer o certo, correr pelo direito. O mundo vai te odiar e vai procurar te matar. E era por isso que aqueles homens eram mortos. Eles não entendiam. Nós fazemos tudo direito. E por que somos mortos? Porque você pertence a Cristo. Justamente por vivermos dessa forma, somos um espinho, uma censura ao mundo. Jesus deixou claro aos seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos
escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15:19. Em quarto lugar, o amor é a evidência da salvação. João 3:14. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Mesmo que o mundo nos odeie, nós não odiamos, mas amamos. O fato de amarmos os irmãos dá-nos boa base para a certeza da vida eterna. Característica de um salvo: ele ama o seu irmão. Você quer fazer uma pergunta para si mesmo: será que eu sou salvo? Como que você tem amado os seus irmãos? Como é que você tem cuidado dos seus irmãos? Se você ama o seu irmão como você mesmo, se você vê a prioridade da vida espiritual do irmão como sendo a sua também, você ama o seu irmão e você tem uma característica de salvo. O amor não é a causa da salvação, mas a evidência daqueles que são salvos. João trata nessa carta 3 provas que distinguem o verdadeiro cristão do falso cristão. Lá no comecinho nós falamos: a prova o quê? Doutrinária, a prova social e a prova moral. Aquele que segue a palavra, aquele que cuida dos seus irmãos e aquele que expressa o amor não só de palavras, mas de vida. O verdadeiro crente é conhecido pela sua fé em Cristo, seu amor aos irmãos e a sua santidade de vida. O amor é a apologética final, a defesa final da sua fé. Amém? Quinto e último lugar, o ódio é evidência da perdição. João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, não tem vida eterna permanente em si. Seu amor é a prova da vida eterna, o ódio é evidência de morte espiritual. Quem odeia é um assassino em potencial. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. Amém? João Calvino, para que nós terminemos, João Calvino chegou a afirmar que se desejarmos que aconteça um mal ao nosso irmão, mesmo que causada por outra pessoa, somos também assassinos. Caim odiou a Abel. Esaú odiou a Jacó e planejou matá-lo. Absalão odiou o seu irmão Aminon e o matou. Herodias odiava a João Batista e o que pediu a cabeça de João Batista. Desejava matá-lo também. É por isso que Deus é por isso que Deus julga não apenas a ação, mas também a intenção do coração. Ele conhece não apenas os atos, mas também a motivação dos nossos corações. Se a marca do salvo é o amor, o ódio que leva à morte não pode ser o seu distintivo. Uma pessoa salva busca a edificação do seu irmão, o crescimento, o amor de Deus em sua vida e a vida do seu irmão, não a sua morte. Logo, o assassino não tem vida eterna, permanente em si. Isso não significa que o apóstolo esteja negando a possibilidade de arrependimento. Que aquela pessoa que tem ódio no seu coração, ela não possa se arrepender, ela não possa voltar atrás. Assim como Deus deu chance a esse homem. Olha, se arrependa, volte atrás, faça como teu irmão fez. Mas ele não quis. Aquele que se arrepende, ele tem um conserto e um encontro com Cristo. Aquele que muda o seu coração, aquele que deixa o Senhor trabalhar no seu coração, aquele que consegue ouvir as palavras do Senhor, e as palavras do Senhor não lhe tornam pesadas em seu coração, em sua vida, elas fazem de tudo para ser mudadas e amar o seu irmão como a si próprio. Amém? Então nessa noite, irmãos, nós entendemos e compreendemos
Quais foram as características que levaram aquele homem a cometer aquele assassinato? Que essas coisas não cresçam em nossos corações. Que essas coisas não sejam alimentadas em nossas vidas. Para que possamos viver uma vida de santidade diante de Deus. Uma vida que às vezes pode ser até simples. Mas nunca simplória. Simples. De uma vida simples diante de Deus. Mas uma vida sadia. Uma vida santa diante daquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o culto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nessa noite.